Tô botando o título da live aqui. Mini curso. Vamos entrando. Vamos ver quem são os guerreiros que estarão comigo aqui domingo à noite. Quero ver quem serão os guerreiros. Pronto. Gente, que bom estar aqui com vocês nessa live, que coisa boa. Estamos encerrando, né, o mini curso Missão Educar. E amanhã abrem as inscrições, né, para o curso de aprendizagem ativa na prática, para o 3 em 1, né, que é o curso de aprendizagem ativa na prática, mais o Dominando Aulas Remotas, mais a gravação de todas as mentorias que a gente já realizou desde a criação do curso e também mentorias mensais comigo e com todo o grupo durante 2 anos, beleza? Eu tô aqui para tirar dúvidas tanto da inscrição quanto para a gente fazer um resumo geral, um apanhado, né, sobre como foi esse mini curso, tirar dúvidas que vocês porventura ainda tenham, tá bom? Podem contar comigo aqui para tirar essas dúvidas. Bem, o mini curso, né, ele foi organizado em 3 aulas. Quem acompanhou aí sabe, né? Antes de efetivamente começar o mini curso, nós conversamos sobre alguns problemas, né, na educação que eu verifico, né? Inclusive, fiz algumas dessas postagens também no Instagram a respeito disso, tá? Dentre elas, né, foi essa postagem aqui, olha, 4 carências na formação de professores. Então, vamos começar esse apanhado aí, desde esse momento aí que a gente conversou sobre isso, antes de iniciar o mini curso, tá? Então, nós falamos sobre as 4 carências na formação de professores. Eu elenquei quais para mim quais para mim são as mais evidentes, né? Primeiro, né, uma baixa formação filosófica mesmo dos professores no geral. Então vocês me veem aqui muito, acho que vocês percebem essa diferença do que possivelmente vocês costumam ver em formação de professores, né? Que é eu trazer muitas referências realmente filosóficas, né? Para que vocês possam compreender um pouco pensar, refletir sobre a pedagogia ontológica, a pedagogia teleológica, né? Então, qual que é o sentido de educar, né? Por que educar? O que é formar um ser humano, né? E isso é uma coisa muito importante da gente responder. Toda a pedagogia, né, como diz a Consuelo Buchon e outros autores também, precisa, inclusive a Edith Stein, toda a pedagogia precisa estar pautada numa antropologia. O que é isso, né? No sentido no entendimento do que o homem é ou que o homem deveria ser, tá? O que o homem deve alcançar, qual é a finalidade da existência humana, né? Então isso é muito importante, porque a educação, ela nunca vai ser meramente uma exposição de conteúdos, ela nunca deveria ser meramente uma exposição de conteúdo, um acúmulo de informações, porque a gente não está fazendo um atlas, né, gente? A gente está formando um ser humano, tá? E a gente nunca pode pensar apenas no cognitivo e não dar a ênfase necessária e fundamental para, por exemplo, a formação da moral, né? Que é uma coisa muito importante, né? Porque sem isso, a gente não vai também, nem no âmbito do cognitivo a gente vai alcançar grandes coisas, né? Então acontecerá o quê? A gente terá alunos que não respeitam regras, que não respeitam rotina, que não entregam os trabalhos na data certa, né? Que agem de forma desonesta no dia das provas. E isso tudo impacta também no cognitivo, né? Mas o que é isso, na verdade? Isso daí é uma má formação moral. Então, se você quer, por exemplo, né, formar o seu filho dentro de casa, né, que o seu filho faça as coisas que precisam ser feitas dentro da casa e tudo mais, você vai focar em ensiná-lo, né, quais são essas regras, como ele deve segui-las, o que você espera deles, né, como você espera que ele se comunique com você, né, essas coisas todas precisam ser trazidas para que efetivamente você forme alguém, tá? Então, essa baixa formação filosófica nos afasta de um conteúdo que é fundamental, né? Que a Consuelo Buchon lá vai dizer, né? Os 3 tipos de pedagogia, como a gente viu no mini curso, né? Pedagogia ontológica, teleológica e mesológica. Então, a ontológica é entender o que as coisas são por si mesmas, né? A teleológica, quais são os fins educacionais que nós vamos alcançar, né?
tanto na educação como um todo, na formação do ser humano como um todo, mas também especificamente na área de conhecimento que a gente leciona, a nossa missão na educação, os objetivos de aprendizagem, aquele funil, né? Ali com diversas perguntas que precisam ser respondidas, né? Que é aquela história, antes de eu querer saber como se faz para chegar a Roma, eu devo saber, né, se é para Roma que eu quero ir. E aí só por último a gente vai então pensar na pedagogia mesológica. O que é essa pedagogia mesológica, né? São os meios que a gente vai utilizar para chegar aonde a gente quer chegar, que a gente já estabeleceu, tá bem? Então essa carência, gente, é mais impactante do que a gente pode pensar. E a segunda coisa, né, o conhecimento limitado sobre a história da educação. E aqui durante as nossas lives de Tira Dúvidas a gente falou um tanto sobre isso, né? Nós conversamos sobre como eram as escolas gregas, as escolas romanas, nós falamos um pouco já das escolas da antiguidade cristã, né? Eu falei muito, como eu costumo mesmo falar, porque eu tenho muito apreço ao Ratio Studiorum, que é o documento que rege as escolas jesuíticas, né? Eu não me lembro bem se falamos um pouco de Santo Agostinho, mas enfim, temos falado aqui, né, ao longo das respostas às perguntas, um pouco sobre a história da educação para mostrar para vocês, né, como é importante a gente conhecê-la, porque caso contrário a gente acha que tudo começou com Piaget, né? Com John Dewey, por quê? Porque são esses caras famosos aí que todo mundo só fala deles, só assim, é um ciclo de um monte de autores citando os mesmos autores, entendeu? Então, aí a gente vai fazer a disciplina de psicologia da educação, é a mesma coisa, de didática de ensino de não sei o que é a mesma coisa, organização da educação brasileira é a mesma coisa, e então de repente a educação parece que nasceu ali, enfim, né? Então a gente tem que ter, na verdade, uma visão cronológica e um entendimento da dimensão do que é a palavra escola, né? Quando ela se inicia, quando se começa a pensar efetivamente no ensino secundário, e embora não se utilize esse nome, isso acontece de fato ali já nas escolas romanas. Quando é que a gente começa a ter uma ideia de ensino superior ou não, né? Quais eram as disciplinas que pautavam essas escolas, a despeito de que elas eram exclusivamente masculinas ou de que elas eram elitizadas? Porque daí as pessoas hoje em dia, né, elas acabam tendo uma atitude um tanto precipitada, né, de já não querer conhecer alguma coisa por conta de determinadas críticas ou discordâncias que ela tenha a um ponto ou outro adotado naquele período, né? Então, de fato, sim, as escolas elas eram masculinas, elas eram elitizadas, ali eu estou falando aí no pré-cristianismo, né? Mas a gente precisa saber tudo de bom que havia ali, né? E havia muita coisa boa, né? Então a gente entender como é que era toda a formação linguística, via gramática, retórica, lógica, né? O que eram as 7 artes liberais, como elas eram exercidas, fundamentadas. Então há muita coisa pra gente conhecer, tá? Agora, por exemplo, a gente pensa na antiguidade cristã, né? Ali, Clemente de Alexandria. Teve alguém que me escreveu hoje que comprou o livro do Clemente de Alexandria. Eu não sei nem se eu respondi, eu tenho que responder. Né, do pedagogo. Eu fiquei muito feliz, né? Um livro escrito ali, não sei, Clemente de Alexandria, acho que é 100 e pouco depois de Cristo, 200 e pouco, alguma coisa desse tipo, né? Nós, na EdProf, agora estamos estudando o De Magistro do Santo Agostinho, que é um livro de 398, mais ou menos, acho que ele escreveu esse livro. Pensa, olha só, falando sobre o ensino, sobre o que é ensinar, sobre o que é ser um mestre, né? Então, é muito mais antigo, gente, do que nós sabemos, e nós temos que estudar, Senão a gente vai ficar utilizando termos como escola tradicional para se referir a uma escola que é uma escola moderna, inovação na educação, propondo coisas que na verdade já são aplicadas há muitos anos, às vezes há mais de um milênio, tá? Então essa é a mensagem que eu quero também deixar para vocês. E aí a terceira coisa, né, é o universo restrito de autores utilizados como referência, que está ligado ao segundo, né? Então a gente... e aí a galera me acha meio alienígena aqui, né? Como assim? A Gilaina fala de um monte de autor que eu nunca ouvi falar. E é verdade, né? E eu passei por isso também, né? Eu na verdade... Eu me sinto mesmo muito alienígena, né? Porque eu vou conversar com pessoas que são professores há muito tempo e eu trago referências que eles realmente nunca ouviram falar. Eu vou nos eventos, isso acontece muito. Mas eu me sentia, quando eu descobri isso tudo que existia,
né? Eu me senti muito alienígena também no sentido de, cara, me enganaram, não é possível, né? Eu não tinha essa visão, né? De repente me pareceu que eu não vivia no próprio planeta que eu vivo, né? Que eu desconheço a própria história do planeta que eu vivo, eu desconheço a própria história da cultura ocidental ou do mundo ocidental, que é o mundo que eu vivo, né? E ainda por cima também, né, de toda a educação cristã, que é também, de alguma forma, né, ainda que nem sempre eu tenha trabalhado quer dizer, na maior parte das vezes eu trabalhei em instituições laicas, mas assim, eu tenho uma formação cristã de base familiar, né? E aí, por fim, gente, a escassa formação linguística, né? Que isso envolve tanto a nossa capacidade real de se comunicar com clareza e com o decoro adequado, né? O decoro, né? No sentido de a gente saber falar para aquele público que está nos escutando, né? E isso impacta muito nos efeitos que a aula expositiva tem, né? E aí começa-se toda uma batalha para acabar com a aula expositiva, quando na verdade o que existe ali, o grande problema, a raiz é professores que se comunicam com dificuldade, né? E esse é um exemplo que eu dou com muita tranquilidade, não porque eu esteja atacando meus pares, né? Eu tenho um irmão que é historiador, professor de história. Eu mesma, como professora de geografia, não deixo de ser professora de história, porque não dá para ensinar uma coisa sem a outra. Mas um grande exemplo disso é o professor de história que não sabe contar uma história, né? Que não sabe envolver os alunos numa história, né? Então a coisa ficou tão seca, ficou tão factual mesmo, ainda que as datas, a cronologia seja importante, né? Mas a história ficou tão seca, ficou tão sem vida, que é desinteressante. Por que ela ficou sem vida? Porque ela foi destituída da literatura, né? Você quer estudar a história sem a literatura, e a literatura é a história com sangue circulando, né, gente? Então, isso seria uma coisa absurda, né? No mundo clássico, você pensar em ensinar história sem ter como referência algum texto literário. Isso seria uma coisa absurda, né? E hoje é super usual e a gente nem sabe, nem imagina que já fizeram de um jeito diferente, né? Então, a nossa formação linguística impacta, inclusive, em como a gente é capaz de ensinar e fazer os nossos alunos aprenderem e se conectarem com aquilo que a gente está falando. E também, né, nos impede de... isso também é materializado no nosso pouco conhecimento de literatura, no nosso pouco conhecimento de clássicos, no nosso pouco conhecimento da literatura brasileira, né? Quem aqui já leu realmente, né? Gregório de Matos, Padre Antônio Vieira, enfim, toda a história né, da literatura brasileira, que eu mesma tenho ainda, tá, gente? Tudo eu me insiro aí. Muitas lacunas e que eu venho procurando, de alguma forma, retomar a minha caminhada intelectual, que eu iniciei e tive um grande leque, um grande buraco mesmo, tá, gente? Entre na minha juventude, agora para a fase adulta, em que eu poderia realmente ter me desenvolvido muito literariamente, mas não fiz. Acabei fazendo escolhas literárias que não foram as mais adequadas. Hoje eu tenho muita clareza disso, mas estou retomando minha caminhada. E quanto isso faz com que a gente entenda, inclusive, muito mais da nossa história, né, da gente mesmo, né, da nossa ancestralidade. Isso é muito importante. E os alunos, isso é muito legal, porque aqui, né, na Educadas, às vezes as pessoas, né, falam assim, nossa, Janaína, como é que você sabe tanta coisa, né? As pessoas me acham cultíssima, né? E não é que eu não tenha algum nível de conhecimento, mas, gente... Eu estou muito longe de ser uma pessoa efetivamente culta, mas porque na hora que eu estou falando, por conta das leituras e do acesso à literatura, principalmente, eu consigo fazer conexões com diversas coisas, com diversos personagens, e com diversas histórias e contos, e vou trazendo isso ao longo da minha fala, né? As minhas falas são pouquíssimo... estruturadas, eu tenho uma narrativa clara na minha cabeça, mas eu não penso necessariamente, eu vou falar isso, agora isso, agora isso, agora isso. As coisas vão fluindo, eu vou fazendo esses hiperlinks aí, né? E é isso que a outra pessoa percebe, né? Ela percebe isso como, poxa, estou diante de uma pessoa culta, estou diante de uma pessoa que tem algum conhecimento, e as pessoas admiram isso, tá? Então o nosso aluno precisa ver na gente precisa ter, né, esse sentimento de admiração, esse sentimento de segurança, de que ele está diante de uma pessoa que pode realmente agregar na vida dele. E a gente só vai passar isso se a gente realmente tiver isso, tá, gente? É muito difícil a gente esconder alguma coisa, né?
Bem, então, feito isso, né, gente, nós começamos o nosso mini curso, e aí no mini curso eu apresentei para vocês o método 4FE, que são as 4 fronteiras do engajamento, que eu estruturei dessa forma mais pedagógica há um ano atrás, mas eu já o venho aplicando, né, na minha prática docente, mas sem exatamente essa estrutura e esses nomes há muitos anos já, não muitos, mas há alguns anos, né, depois de eu ter acreditado que as metodologias ativas iam salvar minha vida, depois de eu ter feito cursos diversos com gente de tudo quanto é lugar do mundo, Dinamarca, Estados Unidos, Canadá, Portugal, depois de eu mesma ter treinado muitos professores para essas metodologias ativas, ter sido coordenadora, diretora, ter sido visiting scholar na Graduate School of Education da Universidade de Stanford, depois de tudo isso, gente, eu parei e falei, não, calma. A coisa não tá certa, né? Eu fiquei muito tempo imersa nisso, até que eu dei uma parada e falei, não, não é isso. As coisas não estão funcionando verdadeiramente, eu estou vendo que não estão funcionando, então por que eu ainda estou aqui seguindo essa trilha? Existe uma trilha diferente para seguir, e o que eu fiz? Eu retomei a Janaína lá de 2009, que foi estudante na Universidade de Coimbra, em Portugal, e que começou a estudar o Ratio Studiorum, que é o documento que rege as escolas jesuíticas. Eu passei um semestre lá, toda semana, né? Não eram todos os dias, mas toda semana eu saía do meu trabalho, era garçonete, assistia a aula, aí saía do meu trabalho e ia pro trabalho, saía do trabalho e ia pra biblioteca, ficava lá até tarde, quando fechava. Fiz amizade lá com o porteiro, senhor Ícaro, acho que eu nunca falei isso pro Moisés. O nome do porteiro era esse, senhor Ícaro, e ele me deixava entrar direto sem pegar a fila. Eu ia lá, pegava meus documentos e ficava estudando o Ratio Studiorum. Isso até gerou um artigo que depois eu publiquei. Daí eu fui retomar aquela Janaína e comecei, né? Então voltei naquele ponto, fui estudar as 7 artes liberais, assim, e assim fui transformando a minha prática e vendo efetivamente aquilo que eu precisava fazer para ter alunos motivados e mantê-los motivados do início ao fim da aula, tá? E aí, quando eu criei a Educaetos e eu tive que ensinar isso tudo, então eu estruturei isso na forma de um método que eu chamo aí de método 4FE, que são as 4 fronteiras do engajamento, que é o norte, o ponto de partida, a trajetória e o pé na estrada com GPS. E eu não sei se todo mundo aqui tem clareza, né, que isso é uma metáfora, e eu vou contar a história dessa metáfora para vocês, né? Eu não sei se todos viram aí no mini curso, mas se vocês viram também não tem problema repetir, né? Bom, então a ideia, eu vou dar um exemplo bem prático, né? Eu hoje moro em Belo Horizonte, mas eu sou carioca. Esse ano foi o ano que eu posso dizer assim que realmente eu perdi o meu sotaque. Até por conta de estar gravando muitos vídeos, né? Eu comecei a polir muito o meu X, né? O chiado do carioca, porque eu fui percebendo que o vídeo ficava melhor. A minha mãe, ela é dubladora, eu acho que muitos sabem disso aqui, né? E ela faz isso com muita maestria também. Então, esse é um ano que eu realmente perdi o meu sotaque. Mas eu já venho perdendo ele há muito tempo, porque eu saí do Rio de Janeiro com 16 anos, né? E já morei em Brasília, morei em Goiás e moro em Minas Gerais há 7 anos, né? Goiás e Minas Gerais são 2 estados que têm o sotaque muito arrastado, né? Então, isso vai me impactando. Mas eu já uso vários termos, né? Bem goianos e bem mineiros também. Mas, então, isso foi só um adendo, né? Irrelevante. Mas então, eu tô aqui em Belo Horizonte e resolvi ir pro Rio de Janeiro para visitar a minha família, ok? Então a primeira coisa que eu faço é definir para onde eu quero ir. Eu quero ir pro Rio de Janeiro visitar minha família. Eu estou contando aqui a metáfora para vocês, tá? Então eu estabeleço o meu norte, meu fim, aonde eu quero chegar, ok? Se eu colocar isso no GPS, uma coisa fundamental que o GPS precisará saber para me indicar o caminho é aonde eu estou. Caso contrário, ele não pode traçar uma rota nenhuma para me levar até lá. Então, eu vou colocar lá, ó, estou em Belo Horizonte, tá? E a partir disso, o GPS vai lá traçar a trajetória, ok? E eu posso, então, já identificar, fazendo pesquisa, né, que nessa trajetória eu vou seguir pela BR-040, eu vou passar por Barbacena, por Juiz de Fora, eu vou descer a Serra de Petrópolis, por onde que eu vou entrar no Rio de Janeiro. Inclusive, isso é uma coisa muito importante quando se fala de Rio de Janeiro, né? Porque você vai pegar ali a linha vermelha, a linha amarela, né? Então, até para uma questão de segurança, enfim. E aí, eu efetivamente depois boto o pé na estrada e viajo para o Rio de Janeiro. Então, é o norte,
o ponto de partida, a trajetória e o pé na estrada com o GPS. Essas são as 4 fronteiras do engajamento. Agora, como é que eu trago isso para a linguagem educacional? Eu sei onde eu quero chegar, tanto no nível mais macro, que são as metas de longo prazo, né, que é o porquê educar um ser humano e como alinhar essa prática educativa à finalidade de existir do ser humano. E depois, qual é a missão que eu quero alcançar como educador. Depois a gente vem com qual é a finalidade ou a essencialidade da área de conhecimento que eu leciono. E depois os objetivos de aprendizagem de cada uma das aulas. Então isso seria o norte. E aí eu venho para o ponto de partida. O ponto de partida é saber, né, qual é a idade dos meus alunos, qual é a turma que eu vou lecionar, né, qual que é o contexto que aquela escola está inserida. E efetivamente avaliações diagnósticas para que eu possa avaliar o que meu aluno já sabe, o que ele carrega com ele, né? Porque um dos grandes problemas na educação, a gente pode dizer também, mas não na educação como um todo, mas na prática docente efetivamente em sala de aula, é que muitas vezes, por conta de todo esse apelo atual, né, para métodos, recursos, tecnologia, uma escola não vai bem porque ela tem pouco recurso para comprar livro, para comprar material, para comprar não sei o quê. Aí quando você vai lá ver os livros que eles compraram, o material que eles compraram, o que eles fazem com os instrumentos tecnológicos que eles compraram, você fala, será que precisava mesmo ter comprado, né? Mas por que a gente vive, né, toda essa apologia, vamos dizer assim, a recursos, a métodos, como se isso fosse a salvação da nossa profissão, né, da nossa prática, e na verdade isso é uma desvalorização do nosso papel, da nossa importância, mas ok, né? Quando um aluno não aprende, a nossa primeira tendência é querer mudar o nosso método que a gente está aplicando, né? Ou a gente mudar a estratégia que a gente vai ensinar, ou a gente bolar um jogo, bolar uma atividade, alguma coisa assim, para tentar ensinar aquilo dali que aqueles alunos não estão entendendo. Só que nem sempre a gente faz a primeira coisa que a gente deveria fazer, que é avaliar se ele tem a base necessária para aprender aquilo que a gente está ensinando. Muitas vezes ele não está aprendendo aquilo que a gente está ensinando porque ele não tem a base, tá? Então, é por isso que eu gosto, inclusive, do conceito de ZDP do Vygotsky, ainda que eu não seja uma grande fã dele, né? E do socioconstrutivismo como um todo, mas assim... o conceito de ZDP, de Zona de Desenvolvimento Proximal, é um conceito muito legal, porque ele mostra justamente essa ideia de que você precisa saber a base que o aluno tem, porque se ele não estiver nessa base, nesse nível, ele não poderá, ele não conseguirá aprender o que você vai ensinar. Entendeu? Ele não conseguirá, não tem o que você faça, tá? Então a gente pensa muito em mudar de recurso, a gente sofre, passa ano, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a gente não fez uma coisa fundamental. Então eu ensino, né? Por exemplo, isso aqui, tudo que eu tô falando para vocês, o método 4FE, isso tudo é esmiuçado, tá? Dentro do curso de aprendizagem ativa na forma de módulos, tá? Então lá, todas essas coisas que eu já falei aqui, elas estão esmiuçadas na forma de módulos. Então, no caso do ponto de partida, né? Eu vou lá e primeiro eu penso, como é que uma pessoa aprende? Isso é uma pergunta muito importante, né? Qual que é o contexto que ela está inserida, né? Quais são os conhecimentos prévios? Então, eu ensino como fazer avaliação diagnóstica para que a gente possa realmente medir, tá? Então, gente, vamos dar um exemplo prático, porque eu não sei o quanto que isso fica evidente para vocês, tá? Então, eu vou ensinar sobre terremotos e tsunamis, mas se meu aluno não tem a base para aprender isso, ele não vai aprender. Então, qual seria a base, Janaína? Nesse caso, o meu aluno precisa entender o que são placas tectônicas, tá? Se ele nunca ouviu falar no que são placas tectônicas e que existe, né, existe na base da superfície, temos a superfície da Terra, mas abaixo da superfície da Terra, tá? Em algum lugar por ali, existe como se fossem placas em movimento, tá? Ou seja, a Terra não é totalmente estática, não só pelo seu movimento enquanto planeta, a sua órbita, tá? Em torno do seu próprio eixo, em torno do Sol. Não só por isso, existe na própria estrutura da superfície terrestre um movimento acarretado por conta da existência dessas placas, tá? E que essas placas elas se movimentam em uma direção específica, né? E aí, por isso, entre elas, algumas se tornam convergentes e outras se tornam divergentes, tá? Então, se essa placa anda para a direita e essa para a esquerda, elas são divergentes. Mas se as duas, né? Se essa daqui anda para a esquerda e essa anda para a direita, então elas são convergentes. Então, elas podem se bater.
E se elas se batem, gera um efeito para nós que estamos aqui na superfície, ainda que isso seja no nível muito profundo, né? Isso gera um efeito aqui. Então, se os jovens, né, não tem nenhuma ideia do que são placas e de que elas se movimentam e de que existem esses dois tipos de movimento, eles não são capazes de entender terremotos e tsunamis, tá? Mas a gente poderia dar um exemplo na matemática, né? Um aluno não vai aprender multiplicação se ele não aprendeu soma, tá? A alfabetização, por exemplo, né? Se a gente for parar para pensar, né? Como é que ele vai conseguir efetivamente, né? Formar, né, as palavras se ele não tem uma noção dos sons que cada sílaba, né, vai emitir ou que cada letra vai emitir para que ele possa ir lá e escrever as palavras, tá? Ele tem que ter uma noção fonética, senão ele não vai poder transformar isso num grafema. Então são essas coisas que a gente tem que pensar, tá? E aí a gente discute isso no ponto de partida. Na trajetória, então, efetivamente, quando eu vou definir toda a minha viagem para o Rio de Janeiro, então, primeiro eu vou definir quais são as evidências que vão mostrar que eu estarei no caminho certo, né? Então, por exemplo, que eu pegaria a BR-040, né? No caso da viagem aí, né, que eu dei exemplo para vocês, que eu vou passar por Babacena, Juiz de Fora, Petrópolis, vou entrar pela linha vermelha, enfim. Aí, no caso da educação, o tempo todo né, ouvindo os alunos, aplicando autoavaliação ou um portfólio, ou todas as atividades que eu aplicar em sala de aula são evidências que vão me dizer se os alunos estão aprendendo. E assim como quando eu chego no Rio de Janeiro, eu posso realmente verificar, ter aquela certeza, né? Será que eu estou no Rio de Janeiro mesmo, né? Se eu vou ver o Cristo, ou se eu vou ver alguma placa específica. Aí na educação a gente também tem esse momento específico, que são as avaliações somativas, as provas. E eu não estou querendo acabar com as provas de jeito nenhum, tá, gente? As provas, elas têm que continuar existindo. Agora, pelo menos, né, eu não estou aqui nem para desmerecer isso. Eu não sou aquela pessoa que vai dizer, nossa, a prova é o problema da educação. De novo, a gente vai ficar fazendo o quê? A gente vai ficar colocando a responsabilidade em alguma coisa que não deve receber toda a culpa, né? Como é o caso da aula expositiva, ok? Mas assim, de todo modo, o que a gente precisa pensar, né, é que a solução para isso tudo que a gente vive, né, a solução para todo esse problema que a gente vive na educação, de ter alunos desmotivados, alunos que não aprendem, a gente ter a sensação de que a gente não está aprendendo, não está ensinando de verdade, que a gente não consegue realmente medir o que o nosso aluno sabe, né? Existe uma solução para isso tudo. Eu estou apresentando essa solução para vocês, né? Eu apresentei essa solução para vocês no mini curso Missão Educar e estou apresentando isso ainda de uma forma mais detalhada, bem mais detalhada, no curso de aprendizagem ativa na prática, né? Então, a culpa não é de vocês no sentido de que, né, todos os problemas oriundos da educação hoje se dão por uma má formação que nós tivemos, por escolhas, né, que foram sendo feitas ao longo do tempo, inclusive escolhas curriculares, mas a partir do momento que você está diante de uma situação, diante de uma solução, né, como é que eu estou propondo, e você não movimenta isso na sua vida, aí sim, né, a gente já não pode ficar apenas responsabilizando aquilo que está externo a nós, tá? Existe uma solução, o minicurso Missão Educar te indicou isso e, né, amanhã, para aqueles que tiverem já essa convicção de que efetivamente querem viver essa transformação, o curso de aprendizagem ativa na prática foi feito com muito sacrifício, eu posso dizer, com muito esforço, né? Para ser a melhor entrega possível, né? Como a Mariana falou aqui, a Mariana Albino, né? Teve numa live comigo, que ela tinha 100% do curso concluído, de repente ela foi lá, estava 68%, né? Porque eu não paro de entregar, eu não paro de fazer coisas novas lá dentro, né? O curso, né, gente? Quem entrar amanhã, alguém comentou aí que já botou, quer que chegue logo 5 horas da manhã, né? Vai chegar. O curso, gente, ele vem, além dos 16 módulos, com toda essa estrutura do 4FE que eu vou continuar explicando, vocês vão ter todo o curso de Dominando Aulas Remotas para vocês poderem aplicar essa aprendizagem ativa no mundo virtual, dentro, é claro, das possibilidades do mundo virtual. E, além disso, vocês vão ter mentorias durante 2 anos, mentorias mensais comigo, online, gente. E vocês vão poder assistir todas as mentorias que a gente já teve durante esse 1 ano e meio que o curso existe, tá? Elas ficam lá gravadas, disponíveis para você. Por isso que a gente está chamando, né, que é uma edição exclusiva 3 em 1, tá? Porque você vai receber efetivamente 3 cursos em 1. Só o curso de mentorias, ele já valeria
uns R$ 8.000 aproximadamente. Eu digo isso para vocês porque é isso mesmo. Eu sei o tanto que eu cobro para uma mentoria, eu sei o tanto que eu cobro para uma palestra. Então, e além de você pegar as gravadas, você ainda vai ter 2 anos comigo de direito à mentoria mensal, tá bom? Muito obrigada, Janaína, por tanta informação de forma clara e objetiva. Deixa eu só ver o que o pessoal está comentando para eu continuar explicando. Calma aí, vamos lá de cima. Chega logo 5 horas, Nunca tinha pensado nisso, Janaína. Eu estou em estado de graça com um mini curso no Santo do Carro. Eu fico muito feliz. Quanta riqueza, que ouro, parabéns. Você foi luz. Fico muito feliz, querida. Que belezinha os exemplos dela. Muito obrigada, Janaína, por tanta informação de forma clara e objetiva. Fico feliz, viu? Boa noite, professora Janaína. Muito obrigada por toda a disposição de disponibilizar tantos conhecimentos. Faço com muito carinho mesmo. Sua análise sistêmica é muito boa. Que bom, Rogéria. Vale muito o preço. Que bom, Soniele. Ótimo. Então, eu tenho várias perguntas aqui já na interrogação. Eu já vou olhar, tá? E aí, gente, na trajetória, então, primeiro, as evidências. É aquilo que vai me evidenciar que eu tô no caminho certo. Pra gente parar de fazer essa educação, que a gente só mede se o aluno, né, chegou no Rio de Janeiro quando já tá em Vitória. Tá? Então, assim, muitas vezes a gente deixar só para avaliação somativa, o que vai acontecer? É sujeito não dar tempo, gente, de corrigir a situação, tá? De corrigir o caminho mal feito. Então, por isso que a avaliação tem que ser formativa, tem que ser constante, né? O Moisés falou aí, tá, gente? Os 10 primeiros inscritos ganharam uma consultoria. Então, calma. É porque eu ia fazer todo aqui um ritual. Mas é porque a gente avisou no e-mail, né? Mas eu tenho falado pra vocês durante toda a semana, né? Que hoje eu ia anunciar uma surpresa em relação a essa inscrição. Bem, é o seguinte. Deixa eu explicar pra vocês. Essa edição, né? É um 3 em 1, uma edição exclusiva. Não sei se a gente vai repetir ou não, tá? Mas a gente está fazendo dessa forma. O curso de aprendizagem ativa na prática, eu estou dominando aulas remoto com todas as mentorias, tá? Além disso, eu tenho uma coisa, eu já faço mentorias com alunos há muito tempo, mas isso acontecia de uma forma muito mais, muito pouco sistematizada, no sentido de que eu não publicava isso aqui na página. As pessoas me procuram e assim eu as atendo, tá? Porque também tinha essa divulgação no meu site. Então a coisa é muito mais natural. Só que cada vez mais eu tenho recebido mensagens, assim, muitas, e não tenho atendido porque não tenho tempo, tá, de atender. Para que eu dê uma mentoria mais individualizada ou com um grupo pequeno e tudo mais, né? E eu tô pensando nessa possibilidade para daqui a um tempo realmente essa coisa fluir melhor, mas é para daqui a um tempo. Isso, não tenho data para isso, tá? Não tenho data. Não comece a me cobrar, pelo amor de Deus. Mas aí eu pensei, então eu vou fazer o seguinte, eu vou experimentar como é que isso poderia acontecer gratuitamente com os 10 primeiros inscritos, tá? Então, os 10 primeiros inscritos, amanhã, eu falei até que os que se inscreveram nas edições anteriores iam ficar com o olho grande disso. Mas os 10 primeiros inscritos, amanhã, às 5 horas da manhã, vão participar de uma mentoria comigo, de uma consultoria, tá? Eu vou chamar de consultoria comigo, para eu ter esse atendimento mais individualizado. Eu vou pilotar esse formato com essas 10 pessoas, tá? Eu acho que vai ser muito legal. E vou gerar resultados a partir disso e depois vou pensar se vou efetivamente estruturar isso lá para o meio do ano que vem ou depois, não sei, para que outras pessoas possam adquirir, tá? Mas a princípio, as únicas pessoas que terão esse direito de viver isso comigo são essas 10 pessoas que comprarem amanhã às 5 horas da manhã, tá bem? Então, essa era a surpresa, tá? Essa era a surpresa. E aí eu tô estruturando tudo como vai acontecer, eu tô bem animada. Bem, e aí tá meio cortado aí, né, gente? Mas aí a gente vem... A outra coisa que também a gente tem que falar na trajetória em relação à educação, aí a gente vai definir quais são as atividades que a gente vai fazer em sala de aula. O que são as atividades instrucionais? É o que eu vou fazer na aula, tá? Então, eu vou usar um peer instruction, eu vou fazer aula, vai ser praticamente aula expositiva, a gente vai fazer um jogo, uma atividade, vai ser trabalho em grupo, vai ser em pares, né? Vai ser atividade, lista de exercício, vai ser o quê, né? O que eu vou
fazer, né, ao longo das aulas. E depois a gestão da sala de aula em si, pensar nos recursos, né, nas regras, na rotina, na organização da sala de aula, no ambiente, na tecnologia, né, no tempo, são essas coisas, ok? Beleza? E aí a gente vem pro pé na estrada com GPS, né? O pé na estrada com GPS é quando você efetivamente está no campo de batalha, ou seja, você está dirigindo já para o Rio de Janeiro, você já está lá dirigindo, tá? E no caso da educação você está na sala de aula com os seus alunos. Então, para esse momento, o que a gente pensa? A gente pensa o que é preciso para ser um professor mentor, tá? Como é que a gente faz para ser um professor mentor? Então, a gente vai falar sobre a teoria da mediação. E como até expliquei ontem, se não me engano, né? Além das aulas que já estão aí, nós temos já gravadas 4 mentorias só sobre a mediação do Riven Feuerstein. Depois a gente vai falar sobre como a gente desenvolve a nossa percepção e a nossa intuição para as particularidades, as necessidades particulares dos alunos. E também sobre inclusão e personalização da aprendizagem, como a gente pode fazer uma aprendizagem um pouco mais personalizada, mesmo a gente tendo muitos alunos dentro da sala de aula, tá? E aí, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, vocês já viram aí o programa de Marcos, vocês puderam baixar, né, ao longo do mini curso. Mas cada módulo, ao final de cada módulo, você ganha um marco, tá? Você tem um desafio para cumprir no seu portfólio de aprendizagem, você cumpre lá, aí você ganha esse marco, tá? Então, nesse caso, que é a Fronteira 3, nós temos 6 módulos, tá? Que é o módulo 8, como organizar uma aula, o módulo 9, agora eu já não sei exatamente, práticas para organizar uma aula com trabalho em grupo, o módulo 10, gestão da sala de aula, o módulo 11, evidências de aprendizagem, o módulo 12, metodologias ativas, e o módulo 13, roteiro, né, para aulas com metodologias ativas. Teve uma alteração no nome, tá? E aí depois que você faz, no final de cada módulo, e cada módulo deve ter aí pelo menos uma aula, tá? Mas chega a ter 3 aulas, não, chega a ter 3, não chega a ter em módulo que tem 6 aulas, tá? Então, se bobear tem, acho que 6, não sei se bobear tem mais, se bobear tem mais do que 6, tá? Porque algumas aulas tem 2 vídeos, tem aulas que tem 3 vídeos, então é bem mais. Eu não calculei isso não, tá, gente? Mas pode ter módulo que tem aí 7 aulas, mais ou menos, ou até mais, tá? Então, cada módulo tem várias aulas e ao final tem esse desafio que eu falei para vocês. E quando você termina a fronteira, que no caso é a Fronteira 3, você tem uma atividade prática, um dever de casa, que é para você ganhar a insígnia, tá? Nesse caso, a insígnia da trajetória. É um dever de casa que é uma coisa que você vai ter que fazer fora do seu portfólio, tá? Eu indico, tem todo o roteiro lá. E aí, a gente tem também, gente, no nosso curso de aprendizagem ativa na prática, a comunidade exclusiva de professores no Facebook. Então, uma coisa que você pode fazer é postar as atividades que você fez, né, das insígnias e tal, o seu próprio portfólio para os colegas verem, comentarem, e eu sempre que possível comento também, beleza? Tá ok? Deixa eu ir ver nas perguntas que estão aparecendo aqui, depois eu continuo fazendo resumão. Porque antigamente uma pessoa não ficava tanto tempo na escola e com pouca idade se formava. Olha, depende do antigamente que você está falando, tá? Porque tem, por exemplo, o programa mesmo da escola jesuítica, acho que eles eram 11 anos no total, 12 anos, tá? Então não é tão pouco tempo assim não, tá? Agora, e também não se formava assim com tão pouca idade não, tá? Mas o que não era comum era entrar tão novo na escola quanto se entra hoje, tá? Então, essa coisa da educação infantil é uma coisa bem recente, tá? Realmente, muitas vezes até a alfabetização ela acontecia com os pais e entrava na escola já alfabetizado, tá bom? Então, aí que iniciava um estudo mais profundo da língua no primeiro estágio, que é o estágio da gramática, tá? Só que essa gramática, que se chama gramática nas artes liberais, ela não é exatamente a gramática seca, exatamente não é a gramática seca que a gente vê hoje na escola, tá? É uma gramática com sentido, tá? Utilizando sempre textos literários, ok? E em determinada idade era muito utilizado os textos épicos, os poemas épicos, tá? Quintiliano, por exemplo, ele explica, né, a importância dos poemas épicos.
para essa formação, né? Então, na casa as crianças eram apresentadas a fábulas, a contos de fadas, e aí na escola, quando elas entravam, né, na formação escolar mesmo, com os mestres e tal, aí já começavam a utilizar mais poemas, menos prosa e mais poemas, e principalmente os poemas épicos, tá? Pela complexidade e profundidade que eles têm. Então eles estudavam a vida do autor, eles estudavam o contexto histórico, a geografia, e assim ia estudando tudo aquilo a partir, e inclusive a análise sintática, versificação e todas as coisas ligadas ao próprio, a própria estrutura gramatical mesmo em si, tá? Mas era uma visão da gramática muito diferente. Então, para uma pessoa nesse período não faria sentido, não, isso que as crianças, os jovens hoje, né, mais os jovens, dizem, né, que não entendem para que saber sujeito e predicado, isso ia ser uma coisa que não ia fazer nenhum sentido questionar isso para um aluno, tá? Por exemplo, da antiguidade cristã ou da antiguidade ali das escolas gregas ou romanas. Por que não ia fazer sentido isso? Porque eles sabem para que funciona. Porque eles sempre estudavam a partir dos textos, né? Tá? Então, essa coisa de se formar muito jovem, não, mas é porque daí nem sempre eles seguiam, por exemplo, pós-gramática, aí você tem a retórica, né? Aí nem sempre chegava na lógica. Então, existe aí uma questão de escolha mesmo, né? Não existe isso como a gente tem hoje na nossa legislação do ensino obrigatório acima de 4 anos, não sei o quê, sabe? A coisa não era desse jeito que é hoje, né? E por exemplo, nas escolas romanas mesmo, a influência estatal ela era nula praticamente. O Estado não intervia nessas questões. Então não havia uma definição fechada, cerrada, assim, sabe? Eu estudei, né? Eu tenho procurado ler ainda mais. Eu tô lendo alguns aqui, ó. Uma galera dando boa noite. Eu tenho procurado ler ainda mais. Algumas coisas aqui que estão aqui não são perguntas. São pessoas falando comigo mesmo. Janaína, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Não, seja você mesmo. Eu entendo por onde você está falando, né? Por uma admiração, e isso é muito legal. É isso que a gente tem que causar nos nossos alunos, é isso que vai fazer a diferença. Mas você vai ser exatamente como você, e se você seguir uma caminhada coerente, autêntica, você vai deixar um rastro muito importante nesse mundo. Todos nós temos algo de importante para acrescentar nesse mundo. Tinha uma excelente formação, sim, né? Quando a gente vê assim, olha, lá no próprio Ratio Studiorum, você tem um caso em que acontece de um aluno repetir a gramática uma vez, repetir outra vez, e aí então quando se percebe mesmo que ele não tem muito talento para aquilo, ele é guiado para alguma outra função ali dentro, para ele continuar, ou até poderia acontecer dele parar os estudos, mas ele geralmente era realocado para alguma outra área. E aí tem lá as opções que eles colocam, né? Mas essa pessoa que não foi muito bem, que não mostrou tanto talento, ela já é muito, mas muito, mas muito mais bem informada que nós somos hoje em dia, tá? Tira uma dúvida, por favor. Eu gostaria de ter um certificado da Educaetos, porque você disponibiliza o quiz igual ao outro. Querida, olha, Marisa, o que acontece? Deixa eu te explicar, tá? Eu já expliquei isso muitas vezes aqui, mas eu não sei se você vem me acompanhando desde então. Esse sistema de gerar certificado para atividades gratuitas, a gente utilizava um sistema para fazer isso. A gente mandava o quiz, aí utilizava um sistema para fazer isso. Só que muitas vezes a pessoa botava uma coisa errada no e-mail dela, ou ela botava o e-mail no lugar do nome, o nome no lugar do e-mail. Vários problemas aconteceram, né? E aí o certificado não chegava. Então a pessoa vinha cobrar pra gente, mas a gente já deixava isso bem claro no e-mail, que a gente não ia fazer nenhum tipo de correção. Isso era tudo automatizado, porque a gente não tem braço para isso, tá? Imagina, 30 mil pessoas pedindo certificado, não dá, né? E além disso, eu comecei a observar que estava se aproximando de mim e da Educaetos, o que eu comecei a chamar de professores vampiros. Não estou dizendo nem de longe que isso é o seu caso, tá? Mas professores que só queriam mesmo certificado, tá? Então, e aí no final das contas eram hiper grosseiros. Eu não sei te dizer a quantidade de e-mails grosseiros que eu recebi, tá? Mensagens absurdas, inclusive nas comunidades, do tipo, eu estou assistindo às suas aulas, o mínimo que você tem que fazer é me dar um certificado. Tipo, filhinha, vai pra manicure então, porque você não tá fazendo um favor pra mim,
né? Eu que estou fazendo um favor para você dar essas aulas gratuitas e isso é um favor que você faz para si mesmo, né? Então, não tem que te certificar porque você está me dando o favor de assistir minhas aulas? Não, pelo amor de Deus, né? Então, assim, se você quer o certificado da Educaetos, você realmente precisa fazer os cursos pagos, tá? De agora em diante é assim. Eu, inclusive, gostaria de não ter feito isso. Eu fiz essa coisa de dar certificado para atividades gratuitas pensando nos professores, que eles poderiam utilizar isso, né, nas suas instituições que trabalham, no seu currículo Lattes. Eu fiz isso assim só para ajudar, mas eu recebi tanto coice que ficou muito evidente para mim que não é para fazer isso. Então, quem quer ter um certificado da Educaetos vai ter que se inscrever em um dos meus cursos, fazer o curso todo com dedicação e aí sim receberá, tá bem? Então, as coisas agora funcionam assim. A gente precisa se valorizar para a gente ser valorizado. O que você acha da pedagogia Waldorf? Eu gosto. Eu vou explicar para vocês. Eu acho o Rudolf Steiner um grande pensador. Tenho muitos livros dele. Já li muitas coisas sobre ele. O Antroposofia é um livro, o Teosofia é um livro muito legal. E outros tantos, tá? Agora, o que acontece? Primeiro que o Rudolf Steiner, ele não previu a existência de educação infantil, tá? Hoje as escolas, elas já possuem esse formato, tá bom? Mas no Brasil, e eu não conheço as escolas Waldorf, eu tô falando uma coisa para vocês aqui agora, que não é de conhecimento pessoal, in loco, tá? É por alguns amigos que eu sei e professores que eu admiro que falam isso também. Mas eu realmente, o período que eu tive fora do país, eu não visitei escolas Waldorf, tá? Mas no Brasil realmente ganhou um caráter muito complicado. As pessoas buscam a escola Waldorf para ter uma coisa alternativa. Não são todos, tá? Não são todos. Então, o que acontece? Presta bem atenção no que eu vou falar aqui. Você tem que olhar qual que é a escola Waldorf, ir lá, conhecer, ver quem são os pais, como é que os pais pensam, ver o tanto que os pais efetivamente conhecem o Rudolf Steiner, o pensamento dele, ver como é que é a coordenação, os professores, se esses professores realmente estão passando pela formação Waldorf ou onde eles estão fazendo, você vai ter que fazer esse trabalho para você ficar mais tranquilo, porque na verdade aconteceu isso com muitas escolas, está vigorando, né? É um monte de hippie mesmo, alternativo, se juntando, né? E vira quase que uma escola de saudação ao sol, dança da chuva e não sei o quê. Então tem todo esse sentido do naturalismo, de vamos mexer com as coisas, o barro, a natureza. Isso tem muita ligação com o que o Rudolf Steiner fala, com a Charlotte Mason falava. São coisas importantes, mas quando você vai ver o norte, mas e aí, o que é? Não tem a clareza disso. Aqueles pais que estão ali reunidos, aquela coordenação não tem. O norte que o Rudolf Steiner estabelecia não tem mais, tá? Em muitas das escolas. Então eu quero uma coisa diferente para os meus filhos do que cadeiras e não sei o que, natureza. Mas isso não é isso por si mesmo, não pode ser isso por si mesmo, tá? Então existe um sentido no porquê você vai colocar a criança para educar na realidade, né? Para ela estar no mundo, para ela, né? Porque é importante ela se valer de materiais mais naturais do que só brinquedos, jogos de plástico e tal, e outras tantas coisas. Mas lembrando que a educação infantil não foi teorizada, não foi trazida pelo Rudolf Steiner. Isso aí já é uma adaptação que as pessoas tentam fazer. Então, supostamente, as crianças deveriam começar ali com seus 7 anos, tá? Quando efetivamente elas começariam a ser alfabetizadas, tá bem? Então, por exemplo, em relação à alfabetização também, né? Essa é a idade que se começa nas escolas Waldorf, ele fundamenta o porquê do pensamento dele. Eu vejo outras referências também que eu gosto e eu mesma vou observar meus filhos para saber quando eu vou começar, porque eu vou alfabetizar meus filhos, né? Então eu vou ver quando que efetivamente eu vou começar de acordo com a demanda deles, né? O João, ele tem 3 anos e meio e ele já fica o tempo todo me perguntando o que está escrito ali, o que está escrito ali, o que está escrito ali. Não é uma criança que eu vou conseguir esperar os 7 anos, entendeu? Não vai dar. Então eu sou muito a favor também dessa percepção daquilo que a criança vai mostrando, tá? Mas... Então é isso, mas eu sou uma pessoa que, inclusive, em termos de medicina, né, eu tenho um médico antroposófico que me acompanha, né, nem é em Belo Horizonte, eu tenho que ir para outra cidade,
mas ele me acompanha há muitos anos e ele resolveu algumas das questões que eu tinha comigo, sabe? E me fortaleceram muito para depois eu engravidar e tudo mais. Então, eu sou muito fã também da medicina antroposófica, tá? Mas é isso que eu posso dizer para vocês, ok? Agora, então, o que acontece nas escolas Waldorf efetivamente é que os pais têm pouquíssimo conhecimento efetivamente do que o Rudolf Steiner pregava, acreditava e almejava como norte da educação. Então, virou uma coisa muito naturalista por si mesma, assim, sabe? Sem profundidade. Ok, então vamos ver aqui. Felizmente existem pessoas, sim, você está correta. Infelizmente, devido à má fé de alguns, outros são prejudicados, pois seria bem legal para o currículo de todos nós. Verdade, Carol, com certeza. Não, mas aí você se inscrevendo nos cursos, gente. A gente tem, olha, o curso de aprendizagem ativa na prática, que tá com essa super oportunidade, né? A gente tem o curso Plano de Aula Inovador, a gente tem a EdProf, ela não dá certificado porque ela não tem fim, né? Mas tem o Plano de Aula Inovadora, tem o curso de aprendizagem ativa na prática, a gente vai fazer eventos presenciais, então outras oportunidades surgirão, né? Mas a atividade gratuita a gente tem que olhar realmente como o conhecimento, isso que é o mais importante, né? Legal, gente, ótimo. Tem algumas mensagens aqui. Tá. Deixa eu continuar então fazendo um resumo, tá? Estou adquirindo muito conhecimento com você. Imagina. Que bom, queridas. Eu fico feliz, viu? Ok. Então, gente, só pra gente continuar aqui, pra gente finalizar o nosso resumão da nossa aula de encerramento, tá? Então, depois que a gente viu essas questões, nós falamos um pouquinho sobre também a taxonomia de Bloom, né, que a gente já falou em algumas lives aqui, não vou repetir, né, mas falamos sobre isso, falamos sobre como redigir os objetivos de aprendizagem para que vocês possam ter uma atividade mais coerente, mais efetiva, tá? Nós falamos também sobre as atitudes mentoras, né, falamos sobre a intencionalidade e a reciprocidade, que isso a gente debate num módulo inteiro lá no curso, tá? Sobre a transcendência e sobre o significado, né? Que foi muito legal da gente poder ver também. E nós ontem fizemos um resumão muito legal sobre isso e eu fiz inclusive uma conexão com a taxonomia de Bloom, foi ontem ou anteontem, não me lembro agora. Um ponto-chave da nossa narrativa aí, né, é que a motivação gera engajamento e engajamento gera aprendizagem. Então, a gente precisa dessa motivação na raiz, tá? E precisa manter essa motivação do início ao fim da aula. Assim como vocês têm, alguns estão me acompanhando aí desde o primeiro dia, essa é a 7ª live, né? A de encerramento, e alguns eu vejo aí pelos comentários, estão aqui comigo desde a primeira live, procurando estar aqui, sem, né, não faltar. Isso mostra realmente uma decisão, né? De querer algo diferente, de querer algo novo, de querer algo melhor. E aí vocês têm que pensar, por que eu estou motivado para estar aqui, né, nessas lives com a Janaína? O que está me fazendo me motivar? Essa resposta é muito importante para que você saiba também como você poderá motivar os seus alunos. Se você sabe o que é que te motiva, você sabe também como motivar os seus alunos, né? É o que eu costumo dizer, né? Isso que é o mais incrível de ser professor, né? É nós sermos feitos da mesma matéria que nós formamos. Então, num processo de autoconhecimento, a gente passa a conhecer mais os nossos alunos. Isso é muito legal, né? Isso tem uma força muito grande. O Moisés falou aqui, de 5 às 7. Então é o seguinte, gente. Amanhã, às 5 horas da manhã, começam as inscrições. Para os 10 primeiros, né? Nós vamos ter, então, essa consultoria AP, que vocês vão ficar comigo dentro de uma estrutura que eu vou explicar posteriormente para os que forem selecionados. E depois a gente, além disso, né, quem comprar de 5 às 7 vai ganhar o direito a participar da jornada virtual da aprendizagem mediada, que acontece para um grupo do Telegram, que é muito legal. A gente vai esmiuçando também toda essa questão de como ser um professor mentor. São alguns desafios, um desafio por dia. Vocês vão ficar lá comigo no grupo, a gente vai conversar, eu vou ver as respostas de vocês, vou dar feedback e assim vai fluir.
E é o 3 em 1, como eu já falei. Tá. Então, parabéns pelas aulas, foram muito importantes, fico muito feliz. Agradeço muito a Educaetos por todas as informações compartilhadas com tanta generosidade. Eu que agradeço pela sua confiança, pela sua presença. Minhas impressões sobre a Educaetos são de minha vida docente jamais será a mesma. Que legal, Leite. Grata, fico muito feliz. Essa é a ideia mesmo. Vamos nos transformar. Mariana Telly, muito bom estar com você. Amo te ouvir, aprender sempre. Gratidão. Eu que agradeço, querida. Você se tornou uma grande parceira nossa aqui, viu? Muito mesmo. E aí, olha, no resumo aqui, gente, eu expliquei para vocês sobre o A3+1, né? Que é essa estrutura de narrativa da aula que eu faço, né? Que me ajuda muito. E o +1 tá aqui, que é a autoavaliação. Então, é uma forma da gente estruturar as nossas aulas de modo que elas tenham um sentido e também uma coerência para os alunos à medida que eles vão assistindo, tá? Isso é muito legal. Gente, uma coisa que eu não sei se eu falei aqui, né, em relação à quantidade de horas, a gente falou de certificado, mas o certificado do curso de aprendizagem ativa na prática, ele é de 160 horas, tá? Assim que finaliza, vocês vão ter o direito, tá bom? Então, e aí você vai, e mesmo depois de obter o certificado, você continua participando das mentorias durante 2 anos e vai poder assistir todas as aulas novas que eu inserir também, tá bom? Ok? Então, assim, lá você vai ter acesso a muitos autores, a muitas informações que vão pautar de forma muito prática, tá? A transformação de vocês, beleza? Ok? Alguém tem mais alguma pergunta para fazer, gente? Eu aproveito e respondo aqui agora, tá? Me avisem aí. Deixa eu ir vendo aqui. Obrigada, Janaína. O minicurso foi de muito aprendizado. Ainda irei ter a oportunidade de conhecer você pessoalmente. Tenho muita fé nisso. Nossa, Leide, vai ser muito legal. Eu vou marcar, tá? Um treinamento presencial. E a princípio só para os alunos da aprendizagem ativa na prática. Mas se não preencherem todas as vagas, a gente também avisa para as pessoas de fora. Mas a ideia é realmente juntar os alunos da aprendizagem ativa na prática. Vai ser uma alegria te conhecer. Muito obrigada, o curso foi muito bom. Eu que agradeço. Despertador ligado já às 5. Que bom, Soniele. A gente se encontra, viu? Então, no curso e nas mentorias, vamos nos conhecer em breve. Que daí a gente já tem uma mentoria marcada para a semana que vem, né? Então, quem entrar, olha que legal, quem entrar amanhã já vai poder participar da nossa primeira mentoria, da mentoria do mês de novembro, tá? Que isso é muito legal. Depois a gente avisa tudo direitinho, tá? Beleza? Não faça isso o quê, meu Deus? Leide. Aqui tem mais que são comentários, né? Aqui nas falas. Não vou poder pegar e ter esse certificado. Com certeza. Com certeza. Só se organizar. Explicação com clareza e objetividade. Muito obrigada. Imagina. A ideia era essa mesmo. Era que vocês já saíssem com coisas que podem ser aplicadas e, né, assim, gerar aquele gás já, né, para transformação. Gente, então tá bom. Acho que eu esclareci tudo. Muito bom estar com vocês. Grata por essa semana incrível. Estou muito feliz. Foi muito legal. E estaremos aqui, continuando, né, divulgando conteúdos para vocês aqui no YouTube. Manteremos a nossa rotina normal e vão acompanhando aí as novidades, as informações da Educaetos, ok? Organizar um encontro presencial só com os cursistas? Vai, Leide, porque você vai entrar no curso, aí você vai poder participar, não se preocupa não. Participei do primeiro minicurso, mas este superou minhas expectativas. Você sempre surpreendendo. Que bom, Merinda, fico muito feliz. Gente, então, olha, boa noite, fiquem com Deus, tudo de bom. Vou terminar com a minha frase clássica, tá? Vamos juntos humanizar a educação? Tchau, gente, até mais.